TOEFL. O TOEFL é o Test of English as a Foreign Language, então é um exame de certificação internacional em que o UNO oferece para as escolas parceiras, né, no final de cada segmento. Hoje, especificamente, a gente vai falar um pouquinho, aproveitando a presença do Júlio, sobre a plataforma e os simulados para que o exame aconteça e também as datas nas quais esses exames e essas plataformas estarão disponíveis, né? Se a gente for pensar a necessidade de se fazer um exame, um teste de certificação de proficiência em língua inglesa, ele está dentro do âmbito, especificamente o TOEFL do âmbito acadêmico, ou seja, além de ser um exame mundialmente conhecido, e ele também, essa pontuação TOEFL, ela é aceita em mais de 140 instituições de vários países, como o Canadá, o Reino Unido, inclusive alguns países da Europa também. Nós vamos falar, então, especificamente agora sobre o TOEFL. Júlio, quando começa a preparação para a certificação ou para o exame TOEFL? Flávio, essa informação é uma das mais importantes, porque aí podemos definir um calendário de preparação onde o professor tem mais flexibilidade e consegue colocar esse conteúdo dentro da sua rotina, e também para o aluno se preparar em questão de, tanto linguisticamente, mas também emocionalmente, para fazer essa avaliação. Né? Então, nosso calendário de preparação começa aí no dia 1º de abril. Começamos a utilizar as plataformas, o conteúdo que elas nos trazem, e as habilidades, competências que nós vamos desenvolver como educador, mas também como os alunos. E a partir do dia 14 de outubro a gente começa a aplicação efetiva do exame. Nós teremos, então, que a gente chama de janela de aplicação TOEFL, né, que começa em outubro. Júlia, você trouxe algumas telas, você poderia comentar para a gente essas telas, do que são essas telas, quais informações estão presentes? Vamos conhecer um pouquinho essas plataformas, que são elas que vão nos ajudar e facilitar a jornada a caminho de um bom resultado com o exame TOEFL. Né? Então, a gente tem uma imagem do TOEFL Primary, um exemplo de atividade em que o aluno ele vai navegar em cada exercício, mas de uma forma lúdica e ao mesmo tempo personalizada do exame. Né? Então, nessa imagem a gente vê alguns itens que o aluno navega. Na próxima tela, a gente, acessando um desses ícones, a próxima tela que vai abrir, ela já nos traz a forma como o aluno navega por esse exercício. Ela é bem dinâmica, facilita também a curiosidade do aluno e desperta o desejo de abrir um exercício e com ele lidar com o conteúdo. Né? Vamos à frente. Então, aqui a gente tem um tour guiado, né, para o aluno, como que ele utiliza essa plataforma. Isso é muito importante, porque não é só desenvolver uma autonomia do aluno durante a preparação do exame, mas é também contar com os recursos que direciona ele a utilizar bem essas ferramentas da plataforma. Então, a gente tem um tour guiado dentro da plataforma que o aluno acessa para saber como que eu vou utilizar cada recurso, qual o caminho, onde que eu chego em cada exercício. Então, o aluno ele é bem instrumentalizado, né, em relação ao conteúdo. Essa plataforma, Júlio, que você está mencionando, ela contempla o desenvolvimento, então, de todas as habilidades que o aluno precisa para ser um falante efetivo da língua inglesa? Sim, a gente está falando de habilidades comunicativas e de habilidades de aquisição linguísticas, né? Então, ele prepara o aluno para trabalhar o vocabulário e a gramática, que são sistemas do idioma, mas ele também desenvolve uma preparação para a leitura, para a parte de listening também, que é muito... o aluno é muito exposto a essa avaliação dessa habilidade, e também da escrita, onde o aluno produz. Né? Então, é muito importante saber que essas habilidades elas são desenvolvidas, mas de forma integral, ou seja, a plataforma ela não isola, mas ela integra
né? Então, isso traz um ponto mais forte para o desenvolvimento pedagógico. Eu vejo que na próxima tela que você trouxe fala do System Check. E aí eu te pergunto, como que é desenvolvida essa habilidade da fala, do speaking, usando a plataforma TOEFL? Isso. Observando nessa tela que eu trago do System Check, é o primeiro passo para o aluno se organizar para avaliação oral. Ou seja, a gente tem alguns errinhos de instrumentalização da plataforma por falta desse ajuste que é o do microfone e do alto-falante, né? Então, isso é muito importante que o aluno faça o teste desses dois instrumentos, desses dois veículos, que vai realmente levar ele a desenvolver as atividades de speaking e de listening. Então, são duas habilidades que são desenvolvidas integralmente, uma habilidade com a outra, por isso é importante ele realmente garantir essa configuração na máquina que ele está utilizando. Interessante, você disse então que o aluno tem um tour guiado, onde ele vai, através de informações e vídeos, acompanhar cada ícone, cada informação da plataforma, para que ele possa conhecer essa plataforma, ter autonomia sobre ela e também fazer uma checagem do sistema. No caso do speaking, ele precisa de um microfone, o que a gente chama de headset, para que ele possa ouvir e também gravar a sua voz. Eu preciso validar isso antes. É exatamente isso? Exatamente. Antes de você dar o primeiro passo, o primeiro exercício, garantir de que essas duas ferramentas digitais estão funcionando de acordo ali com a máquina, o computador que você está utilizando. E aí ele consegue gravar esses áudios, né, dentro da plataforma, ele consegue passar pela produção do speaking, do listening, de forma bem integrada. Eu vi que você trouxe, então, sobre o primary e sobre o junior. Exato. Então, de uma forma mais específica, para o nono ano, a tela que a gente acompanha, ela já traz para a gente até mesmo uma diferença visual de como que esse conteúdo é organizado, né? Então, o aluno do nono ano, ele tem um pouco mais de autonomia, então ele consegue focar em outros procedimentos mais pedagógicos dentro da plataforma. E vamos para a próxima tela para a gente compreender um pouquinho mais também até onde a gente chega e falar sobre o Teacher Management System, né? Como que a família e também o professor consegue acompanhar o desenvolvimento destas atividades dos alunos? Como que o professor sabe que o aluno está desenvolvendo as atividades, que ele está estudando e os pais também? É uma pergunta muito interessante, Flávio, porque quando a gente coloca o aluno no centro da aprendizagem, aí surgem outros papéis que são importantes para assegurar que a jornada dele vai ser uma jornada de sucesso dentro da aprendizagem, né? E nesse momento o professor ele tem o seu papel, trazendo conteúdo, instrumentalizar recursos pela plataformas que a gente já viu que o aluno acessa. Mas também é preciso que a família faça esse acompanhamento também, esteja próximo, né, desse desenvolvimento do aluno, né? Então, como que o professor organiza esse acompanhamento? Na tela a gente vê o Teacher Management System apontando exatamente todas as ferramentas que o professor ele pode utilizar para gerenciar. Então, a gente tem uma possibilidade de acompanhar desenvolvimentos por cada conteúdo. Eu sei que a gente também tem um manual orientando o professor, então, como avaliar e dar esse feedback do speaking também e do writing para esses alunos, não é mesmo? Sim. Esse tutorial, ele se encontra, né, no canto direito, no menu do canto direito, com várias ferramentas que o professor vai utilizar para garantir esse estudo, né? Então, sempre assim, ele é munido desses tutoriais justamente para saber como é trabalhado cada habilidade, como que eu isolo essa habilidade e depois coloco essa habilidade num campo integrado, né? Então, a gente tem aí no canto direito da tela os exemplos de todas as ferramentas e de todos os manuais que é importante o professor se apropriar antes da preparação do conteúdo e do aluno também, né? Então, o manual tanto é para o aluno quanto para o professor, né? E toda a plataforma de Teacher Management, ele ajuda a acompanhar o score que o aluno está tirando em suas atividades, garantindo uma avaliação sobre o que ele está
conseguindo desenvolver que é muito plausível, alcança uma pontuação que lá é definitiva como objetivo, e também gerenciar se o aluno, o que o aluno precisa desenvolver para alcançar aquela pontuação desejada, né, de acordo com a faixa cognitiva do aluno, que é o de 5º ano e de 9º ano. Se você, enquanto professor de inglês, Júlio, e também como coach pedagógico que tem acompanhado as escolas, nas visitas, nas formações também, nas oficinas, qual a grande dica que você daria para o professor que vai trabalhar desenvolvendo essas habilidades nos alunos de 5º e 9º ano? Flávio, como uma visão de professor, o primeiro passo é se apropriar desses manuais. Estar bem alinhado com o que é desenvolvido em cada habilidade, com cada recurso que você tem à disposição. Conhecer o exame, muito bom. Então, é super importante que o professor esteja realmente dispensando um olhar bem pedagógico para o formato do exame e, principalmente, preparar o aluno emocionalmente para chegar na avaliação. Isso faz toda a diferença, né? Então, a gente tem que encontrar alguns gatilhos motivacionais para implementar dentro de sala de aula, para que os alunos se sintam também interessados em fazer um exame internacional, e geralmente eles vêm com uma ansiedade muito boa, muito grande em querer realizar o teste, né? Então, estruturar muito bem essa questão de conhecer o exame, se apropriar dos instrumentos, os manuais, e motivar o aluno nessa jornada emocional que ele passa até chegar no exame.